Do Maná do Céu para você, bom dia! Maná de hoje, cansaço vem. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 4:5. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 4:5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Hoje, quando o Senhor falou, cansaço vem, e me levou a ler esse versículo, eu fiquei ali, o cansaço, né, Senhor? O Senhor me corrigiu novamente. Isso é o segredo do Pai, Ele nos corrige. Ele falou assim, não, cansaço vem, tira o O. Por quê? Cada um é numa área, não quer dizer que o cansaço que eu estou é o mesmo que você vai estar. Então foi quando o Senhor falou, não é específico. Então o cansaço vem. O Senhor está nos avisando, o cansaço vem. Não pensa nós mesmo estando, caminhando com o Senhor, vivendo o novo tempo do Senhor, a colheita, e não vai vir o cansaço? Vai. Cansaço vai, cansa nosso corpo, olha o calor que tá, Tantas coisas acontecendo, tanta coisa estamos vivendo, vai vir um cansaço. E o Senhor está falando, cansaço vem. Só que quando o Senhor me levou aqui a ler, esse versículo falando de Caim, lembra? O Senhor falou também semana passada, falando de colheita, falou dessa passagem, quando fala de Caim aqui, E aqui o Senhor está falando o quê, Mostrando aqui pra gente que o cansaço vem e pra gente tomar cuidado, porque se a gente deixar o cansaço tomar conta, a gente vai fazer como Caim, não vamos dar uma boa oferta, não vamos, porque a gente está cansada, muitas vezes a gente vai querer dar o último tempo pro Senhor, E aqui eu falo, quando fala, da gente dar a nossa entrega, porque a nossa primeira entrega tem que ser pro Senhor. Depois as outras coisas. Só que até tudo que nós fazemos aqui, a gente está fazendo uma entrega. Nós estamos ofertando ao Senhor. Porque tudo que nós fizemos para o próximo, nós estamos fazendo para o Senhor. E é uma oferta. E até do nosso tempo é uma oferta. E foi quando ali o Senhor falando. Por quê de Caim? Porque Caim, o Senhor não se agradou do coração dele. E a nossa oferta, o que nós vamos dar para o Senhor, é o que está no nosso coração. Então o cansaço vai fazer o quê? O que o cansaço nos cansa nosso corpo e nos cansa nossa mente. E foi quando o Senhor falando, ao sentar aqui, falando, o primeiro cansaço vem no espiritual. Porque primeiro cansa nós no espiritual para quê? Para mexer com as nossas emoções. Aí depois vem o cansaço do corpo também. Entende? Porque se a gente está todo dia caminhando com o Senhor, se alimentando dele, a gente tem um alimento. Então, mesmo que a gente cansa, podemos cansar o corpo, mas o nosso espírito não, porque nós estamos. Mas o Senhor está falando, mesmo assim o cansaço vem, tanto espiritual também. Foi quando o Senhor falou, primeiro vem no espiritual. Porque primeiro começa a mexer o quê? Vem algo que começa a trazer, às vezes, algo para a gente pensar, tirar a gente do foco, é onde a gente começa a questionar, querer entender, é onde começam as perguntas, por quê, e a resposta é do Senhor, e às vezes o Senhor está falando, filha, só vive, só desfruta, só vai, me ouve, e às vezes a gente está querendo entender até o que o Pai está fazendo, que o Senhor está fazendo, e ele não chamou, é Ele que já tem todo o plano, e isso também traz um cansaço, da gente querer entender. E aí foi quando o Senhor falando, porque aí é onde começa a mexer nossas emoções, aonde começa a gente a questionar tanto, que tira a gente do foco, que é do que é pra gente fazer, a gente não faz, e o que é pra gente não fazer, a gente tá fazendo, que talvez a gente tá querendo entender o que o Senhor tá fazendo. E aí é onde começa a vir a dúvida, será mesmo? Aí começa a falar, não, acho que é por aqui, começa a ter um monte de questionamento, começa a ter um monte de conclusão, e tudo vem cansaço. Porque lembra, tudo que o Senhor nos dá, a gente tem que saber, o que eu vou ganhar com isso, que proveito. E não é pra gente cansar, só cansa até a gente entender, não é? Ai, meu Deus, isso é muito pra mim. Cansa, mas logo que o Senhor já faz a gente entender, já vem uma leveza, vem uma graça do Senhor, que a gente fala, não, é isso mesmo, eu vou fazer, e o Senhor já renova e já vem uma empolgação, não vejo a hora de fazer, quero ver a glória do Senhor, não é? Então, mas o Senhor tá falando, o cansaço vem. O Senhor está falando, não tem como a gente falar, não vou cansar. E mesmo isso e o cansaço, quando o Senhor falou do espiritual, porque a primeira coisa é pra gente, não orar. Aí a gente começa a falar, tô cansada, hoje eu não vou orar não, amanhã eu oro, não vou ler a palavra agora não, depois eu leio. Mas também tá falando do nosso cansaço do corpo, porque é corpo, alma e espírito. Então a gente também tem que pensar que o cansaço também vem no nosso corpo. E é a hora que a gente precisa deitar, dar uma descansada, fazer coisa diferente, E aí eu falo, a gente viveu tantas coisas esse final de semana, Falando de colheita, tenho certeza que você foi surpreendida pelo Senhor. Eu fui, na hora certa eu vou contar testemunho, mas é tão tremendo, mas hoje o Senhor está falando.
Foi dias maravilhosos, né? Temos vivido grandes coisas com o Senhor. Mas o Senhor está falando, o cansaço vem. E isso vem o cansaço do corpo, da alma e do espírito. A gente só tem que estar atenta para a gente agora saber como a gente vai descansar. E aqui, né, o descansar, a gente não pode descansar do Senhor, porque se a gente descansar do Senhor, é onde começa a entrar outras vozes, é onde começa a vir coisa para mexer nas nossas emoções, e é onde mexe nas nossas emoções, mexe no nosso coração. E mexer no nosso coração é onde a gente vai fazer como Caim, não entregar uma oferta boa para o Senhor, e aí é onde o Senhor vai nos repreender, falar, vai lá fazer de novo, você está cansado, você precisa descansar, e aí é onde a gente muitas vezes não gosta de ouvir a repreensão do Senhor. A gente fala, mas eu fiz o meu melhor, mas eu fiz. Não vou fazer de novo, não. Não é? Então, assim, o Senhor está falando, o cansaço vem. E quando o Senhor está dizendo hoje o cansaço vem, até para a gente ver aonde que a gente está cansada. O que a gente, se é no espiritual, a gente precisa descansar. Como? Entregando para o Senhor. E como que nós entrega? Orando, lendo a palavra, falando, Senhor, o que é para eu fazer? Senhor, organiza meu tempo. Senhor, organiza a minha agenda. Vê o que eu estou fazendo aqui que não é para eu fazer. Me mostra, Senhor. Tira, Senhor. Essa é a parte que a gente tem que ver. Estou cansado no espiritual, preciso ver o que eu estou fazendo demais, que o Senhor não mandou eu fazer e eu estou achando que eu tenho que fazer porque é do Senhor. Tem que saber. E se é um cansaço do corpo, qual é? E o cansaço da alma? O cansaço da alma está faltando o quê? Alimento, porque a alma nossa está cansada porque está faltando alimento. Aí a tendência é o quê? Cansar mais ainda. Aí você não tem força de orar, de buscar. E o cansaço do corpo é porque às vezes a gente está fazendo tanta coisa, né? E tem o calor também. Então temos que descansar também, fazer algo que relaxa, né? Ou às vezes dar uma descansada, uma deitada. Enfim, por isso que o Senhor falou, cansaço vem, e o Senhor falou, não é o cansaço. Não é um cansaço só. Cada um vai saber qual área que está cansado, o que precisa fazer. Se é no espiritual, precisa entregar para o Senhor. Se é na alma, é aí que você precisa falar, não, eu não estou a fim de orar, não estou a fim de ler a palavra. É aí que eu vou orar e vou ler a palavra, porque aí o vigor vai vir, a esperança vai vir, a força vai vir, a alegria vai vir, o renovo vai vir. Aí você fala, não, já estou descansada, porque aí você vai trocar tudo que está, né, coisando a sua alma, te oprimindo, te pressionando, com a leveza do Senhor, com a certeza do Senhor, entende? Com a grandeza do que o Senhor vai levar a viver. Mas aí agora, se é o cansaço do corpo, precisa talvez fazer um exercício, às vezes dar uma descansada, um exercício assim leve, uma caminhada, né? Ali, ou sentar, bater um papo, conversar coisas diferentes. É o que você gosta de fazer, um lazer, né? E aí você dá uma descansada, porque o cansaço, ele vai nos levar, né? Por que o Senhor está falando o cansaço vem? Porque o cansaço, ele vai nos levar a gente parar. Eu tô cansado demais, deixa eu parar agora. Não vou fazer agora não, tô cansado demais. É onde o parar faz a gente parar em tudo, da gente viver o que o Senhor tem para nós, porque o papel do inimigo, ele não para. Ele continua trabalhando, por isso que a gente não pode parar mesmo cansada, mesmo com cansaço, a gente nunca pode descansar do Senhor. A gente mesmo, a gente tem que falar, Senhor, eu tô cansada, Senhor, eu tô exausta, falar com o Senhor, me mostra, Senhor, o que eu preciso fazer, o que está acontecendo, mas nunca descansar do Senhor, porque o diabo não descansa da gente, ele está direto trabalhando, porque o papel dele é fazer a gente parar para a gente não colher tudo que o Senhor tem para nos entregar. E lembra, o Senhor falou, a colheita continua, não falou de quantidade. Então, a gente continua plantando, a gente continua colhendo. E se a gente plantar cansada, a gente vai plantar qualquer coisa, de qualquer jeito, rápido. Tá bom assim mesmo. Amanhã eu faço melhor. E aí depois a gente vai querer colher uma coisa boa. E como que nós vamos colher? Mas o Senhor está nos mostrando aqui como Ele fez com Caim, Ele corrigiu. E hoje o Senhor está dando o que pra gente? Tipo assim, cansaço vem, filha, filho. Veja onde você está cansado. O que está te deixando exausto. Para você não entregar uma oferta qualquer. E aí, aconteceu o que aconteceu com o Caim, porque daí uma brecha entra outra. Aí do cansaço, se você fazer de qualquer jeito, aí começa a vir o quê? Começa a entrar a dúvida, começa a vir o será, depois eu faço, e aí é onde o alimento vai ficando, você vai ficando fraca, vai enfraquecendo, entende? Então, que a gente hoje, né, e aqui o Senhor fala da constância. Independente, estamos cansados, mas não descansamos do Senhor. Que nós não podemos descansar do Senhor, que a constância permanece na minha vida e na sua, amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá?
Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, quero te agradecer, dizer que tu és bom, digno de toda honra e de toda glória. Muito obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia nos acorda, Pai, já nos renovando, Pai, e aqui o Senhor já está dizendo para nós, o cansaço vem. Pai, sabemos que Jesus também teve os momentos de cansaço, Pai, mas Jesus sempre estava orando contigo, sempre renovando as forças ali, Pai, buscando estar contigo. Pai, que nós possamos saber, Pai, que nós nunca devemos, ó Pai, descansar do Senhor, que nós possamos entregar todo o nosso fardo, tudo o que nos cansa, Pai, a Ti, Pai. E que o Senhor venha nos dar discernimento o que realmente está nos cansando, Pai, o que está nos tirando do foco, Pai, o que está nos levando, Pai, a gente querer talvez parar, Senhor. Mas aqui a minha oração é, Pai, que hoje ninguém, Senhor, se sinta, Pai, cansado, Pai, a um ponto de parar de Te buscar. Não, que possa entregar, Pai, já nessa manhã o Senhor já está falando conosco, o cansaço vem, que nós possamos entregar tudo a Ti, Pai, entregar, porque a nossa entrega, Pai, da mesma forma, Pai, que nós entregamos todo o nosso cansaço, nós estamos mostrando que nós estamos dependendo de Ti, Pai. E aí é onde o Senhor vai nos mostrar, Pai, o que está nos cansando, nos dá discernimento, Senhor, o que está, Senhor, fazendo a gente, às vezes, Pai, achar que tem que fazer, que é necessário, Pai, e muitas vezes estamos fazendo o que não é para a gente fazer, e só está nos cansando. Nos mostra, Pai, nos dá direcionamento, nos mostra, Pai, qual é a Tua vontade, Senhor, o que o Senhor tem para nós nesse dia. Pai, a minha oração é essa, Senhor, que o Senhor continua, Pai, ministrando ao nosso coração, mostrando ao Pai todo o cansaço que está trazendo, Pai, em nosso corpo, Pai, na nossa alma e no nosso espírito, Pai, para que nós, ó Pai, continuamos firmes, Pai, porque é o Senhor que nos dá a força, é o Senhor, Pai, que nos dá o vigor, Pai, mas tudo isso precisamos estar contigo, precisamos, ó Pai, estar te ouvindo, precisamos, ó Pai, buscar o Senhor mais e mais. Pai, a minha oração é, Senhor, que o Senhor continue, Pai, fazendo o teu querer em nós, que não seja nossas vontades. Sabemos, ó Pai, que tanta colheita o Senhor tem nos levado a viver, Pai, e o Senhor já falou, não, a colheita continua, Pai, mas para isso nós precisamos continuar plantando, ó Pai, com excelência, porque o Senhor é excelente. O Senhor faz tudo, Pai, com o melhor para nós. O Senhor é bom em todo tempo. Pai, que o seu amor, ó Pai, inunda, ó Pai, aonde há cansaço, Pai, a leveza. Pai, que cada um aqui receba o renovo de Ti. Essa é a minha oração, Jesus. Nos renova, que nosso espírito seja renovado, no nome que há poder. No nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha, deixa Jesus te usar a levar renovo para outras pessoas. Amém? Que você receba o descanso do Senhor nas 3 áreas, tá bom? Para que a gente possa continuar plantando, né? Desfrutando e vendo a glória do Senhor em todo o tempo, em todas as coisas. Amém? Tchau, fique com Deus.